Bom, eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência em executar esse trabalho. Eu utilizei aqui a caneta permanente para poder fazer os riscos. O primeiro risco foi feito com a tampa de uma chaleira. Então, você vai escolher o objeto que você tem para poder trabalhar. Aqui uma tampa plástica de iogurte e eu tive que calcular. Então, não tem como escapar da matemática. Calcular para ver aonde cabia a quantidade certa. Aqui mais uma tampa e eu norteei, eu me baseei por esses espaços entre um e outro, eu fui colocando a tampa maior. Por último, eu coloquei essa colher aqui ao meio e consegui fazer esse desenho. Ainda vou trabalhar outras tampas menores. Bom, para a gente entender um pouquinho, aqui é uma madeira. Então, é um suplás, um suporte de colocar panela na cozinha, feito de madeira. Então, com esse formato redondo, aproveitei para fazer o desenho da mandala, criar estes desenhos. E coloquei esse rosa escuro, tinta PVA, aqui nessa parte, e na parte de dentro, o vermelho. Antes eu dei uma lixada, porque ele já estava pintado o fundo dessa cor, mas eu lixei para ficar mais áspero e a tinta pegar novamente. Então ele só estava pintado nessas duas cores. Utilizei essa lixa para poder repintar esse fundo. Continuando, aqui eu peguei a própria tampa da tinta. Então, tá vendo aquela tinta lá atrás, azul destampada? É a própria tampinha. Usei como base para fazer os desenhos de dentro. E eu percebi que eu só conseguia colocar 4 para poder ficar perfeitinho, entre aspas, né? Porque perfeito, eu percebi que já ao fazer os desenhos com os contornos dos objetos, perfeito, perfeito nunca fica. A gente tenta se aproximar da perfeição, mas é feito à mão livre. Então, precisamos entender que é um trabalho à mão livre, é um trabalho à mão artesanal. Então, vamos entender que pode até parecer perfeito no final de pronto, mas a gente sabe que não. Bom, e aí eu vi que só cabia 4, cabiam 4 apenas. E o meio, tentei até colocar no meio, mas eu vi que essa tampa era meio grandinha para ficar ao meio. E depois eu escolhi uma tampa menor. Bom, então eu peguei a tampa do iogurte e percebi que ela dava para ser colocada aqui dentro do desenho da colher. Fiquei um pouco na dúvida se colocava mais em cima, mais ao meio, mais embaixo. E resolvi colocar mais embaixo, achei que ficou mais harmonioso. E percebi que para fazer o desenho precisa de raciocínio, de planejamento. Nós estamos elaborando uma figura, então precisamos ter paciência. Bom, escolhi a tampa de um adoçante e vi que ela se encaixava perfeitamente ao meio. Mas depois eu fiquei pensando, parece que falta algo aqui. Tentei começar o risco à mão livre, literalmente. Mas eu falei, não, eu preciso de um apoio. E eu peguei a própria tampa para fazer esse risco. Um risco intercalado entre uma bolinha e outra, como se ele estivesse por baixo, como se ele tivesse sido feito antes, quando na verdade foi feito depois. É uma ilusão. Dá a sensação que ele foi riscado primeiro, mas não, foi riscado depois. Então, quando eu vi esse efeito, eu achei interessante e gostei do resultado.
como se coisas do passado fossem parte do presente e do futuro, como se tudo se encaixasse perfeitamente. Usei a mesma tampa e coloquei ao centro da outra tampa um círculo menor dentro do círculo maior. E aí se transformou num anel. Percebi que não era mais um círculo, nem dois círculos. Eram dois em um. Era um anel. Era uma argola. Tornou-se um só. Bom, comecei a pintar. Antes eu aproveitei e fiz mais uns círculos entre os desenhos maiores da parte cor-de-rosa. E fui para a prática da pintura. Percebi que usar esse pincel mais fino e delicado me dava mais segurança, para que eu não borrasse, não saísse da linha. E outro detalhe, trabalhar com minuciosidade, trabalhar com batidinhas pequenininhas. A escolha da cor, eu iniciei com o amarelo. Gosto muito dessa cor, não é de se estranhar que eu tenha escolhido. E depois eu escolhi o verde, um verde claro. E eu continuei com as batidinhas pequenininhas, como se fossem pequenos passos, andando devagarinho, um passo de cada vez. Foi aí que eu adquiri segurança para pintar, sem deixar a marca da pincelada, mas sim a textura dela, o efeito que ela causa. Bom, pintar exige, no caso, primeiramente paixão, gostar. E a paciência ela vem, mesmo que no momento você não esteja tão paciente para isso, quando está desenvolvendo a pintura, ela bate à sua porta. Você vê que é necessário tê-la. Então você a desenvolve no momento da pintura. E ao escolher a cor de laranja para misturar com amarelo, eu unifiquei. Eu fui misturando uma cor sobre a outra, mas mantendo ainda o amarelo. Bom, escolhi uma cor mais escura, agora um verde escuro. Lembrei das matas, da Mata Atlântica, da natureza. Me senti bem ao pintar com esta cor. E quando se aproximava do verde mais claro, eu percebi que podia colocar um pouquinho do verde escuro no claro e do claro no escuro e misturar um pouquinho, como as águas do mar que se encontram. E podemos ver o encontro dessas cores. Bom, eu comecei a fazer esse trabalho, era mais ou menos 8h30 da noite. E quando foi em torno de quase meia-noite, eu dei uma parada, mas ainda não tinha terminado. Fui terminar pela manhã do dia seguinte. E eu lembro que quando eu comecei a utilizar essa cor, é um lilás. Ele é clarinho. A cor é agradável em si, mas eu não conseguia obter o resultado que eu queria. Parecia que estava fora de sintonia. E eu não sei. Eu sabia que alguma cor eu tinha que colocar aí para poder me sentir melhor. Não obstante, resolvi colocar
uma tonalidade semelhante ao redor, que desse um destaque. Agora sim, consegui o efeito que eu queria. Comecei a trabalhar um magenta, que é uma tonalidade de rosa mais escuro. E é uma cor que me agrada muito. Uma das cores que eu mais gosto quando vou fazer algum trabalho de pintura. E ao colocar sobre esse lilás ao redor dele e dando as tonalidades aos poucos para o centro dele, comecei a perceber que aí sim, meu trabalho estava adquirindo o meu jeito, estava adquirindo a minha essência e comecei a me sentir melhor. Bom, eu fui escolher a cor seguinte para trabalhar e eu tive um momento de indecisão. Eu não sabia qual cor. Eu abria uma tinta, fechava, abria outra, fechava, até que finalmente eu decidi. Escolhi um azul. O primeiro azul eu achei que fosse muito claro e suave, e aí eu peguei esse outro azul que achei que ele ia destacar mais. E não me arrependi. Quando eu comecei a colocar, valeu a pena ter escolhido essa cor. E como sempre, depositando a tinta aos poucos. Foi a maneira que eu adquiri para ter confiança em trabalhar essa pintura. Ao terminar de trabalhar com a tinta azul, preenchi aqueles anéis, as argolas, e vi que o risco ainda permaneceu aparente. As linhas que me orientavam o caminho ainda estavam ali. Pensei em tirá-las, mas não. Por que não deixar aparente o rascunho que me serviu para a arte? Mas sei que essa arte ainda não está na arte final. Eu sabia que, mesmo continuando a preencher todos os espaços, ainda tinha algo a fazer, só que eu não sabia exatamente o que fazer para dar o acabamento final. Mas eu precisava continuar, mesmo sem saber como seria o fim. E comecei a trabalhar o amarelo, novamente, para destacar estes círculos intermediários. Agora sim, comecei a usar o azul mais claro, aquele azul mais suave que eu queria usar. Mas não era o momento dele naquela hora. Agora sim é o momento dele. Então eu entendi que cada cor tem a sua hora, tem o seu tempo, tem o seu momento. E eu fiquei feliz ao usar este azul aqui, nestes espaços. A única preocupação era a linha, de novo, o contorno, o cuidado para não sair fora da linha. E quando eu saía fora da linha, eu precisava corrigir. E o cuidado para corrigir o erro. Não foi difícil para escolher o verde. Esse verde claro, ele já fazia parte do começo da história. Olha lá ele no início do trabalho.
Eu precisava trazê-lo de volta. Então a escolha dele não foi difícil. Agora o difícil foi ter que usar ele 2 vezes. Precisei de repintar o trabalho. Eu fiz a primeira camada e depois a segunda demão, porque ele não pegou direito na primeira. Mas eu percebi que na segunda demão eu estava mais experiente e fiz o meu trabalho com mais segurança. Bom, é um momento decisivo. Eu preciso começar a aplicar esses pontos, utilizando um pincel bem delicado, número 0, o filete, o pincel mais delicado que eu tenho. E foi ele que me serviu agora. Usando a ponta do pincel na posição de pé, para poder que esses pinguinhos saíssem perfeitos, mas não saem perfeitos, parecem que saem. E eu preciso recarregar com paciência o pincel na tinta e aplicar pinguinho por pinguinho o pontilhismo para dar o acabamento. Era isso que faltava e eu não sabia. E agora vou aplicando o pontilhismo pelo trabalho com muita paciência, com muita delicadeza e com muita satisfação em ver o resultado. Agora é tenso. Utilizar a cor branca, ela é gritante neste trabalho, ela chama atenção demais. E o medo, será que vai dar certo? Fiquei com muito receio, mas eu tive que tomar essa decisão. Preciso colocar o branco aqui, nestas linhas que me nortearam, que me orientaram, que me deram o caminho. Preciso colocar o branco, que é uma cor que representa a paz. Mas eu tive medo e de repente eu vi que não era tão difícil assim. Era mais fácil do que eu imaginava e realmente me trouxe paz e tranquilidade em dar o acabamento com o branco no pontilhismo. Esta é a terceira vez que eu faço um trabalho de mandala. Na primeira vez eu fiquei tão feliz, eu fiquei extasiada de alegria. Na segunda vez eu me contive mais e raciocinei as cores, as formas e me alegrei demais com o resultado. E cada vez que eu faço, eu tenho uma lição, eu tenho um aprendizado. É como se fosse também a primeira vez. Cada vez que eu faço, eu aprendo. Olha, as tintas parecem pessoas. Estão em volta, contemplando o que cada uma delas fizeram para colaborar com este trabalho.